Boa noite a todos e boa noite também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Então, dia de quarta-feira, a gente trabalha com o livro Jesus no Lar. Então, é bom começar com a história de hoje, né? É um livro de histórias, né, onde Jesus se encontra com os apóstolos e dialoga com eles sobre determinados temas. E em cada capítulo tem uma história. E a história de hoje é o ministro sábio. E ela começa assim: é um reino que tem o seu rei e que naquele momento está havendo uma rebelião. O povo não está satisfeito com o governo, está revoltado, indignado. E essa indignação vai se espalhando e termina colocando em risco o reinado e o rei. E aí ele pensa que é necessário tomar algumas providências. E ele começa convocando o melhor juiz do reino dele. E o juiz chega, analisa a situação e cria leis e normas. Mas elas não adiantam. A rebelião continua. Eles não conseguem atingir o povo, nem acalmar. E aí o rei resolve chamar um doutrinador. E esse doutrinador chega e começa a fazer discursos, palestras, tentando convencer aquelas pessoas de que elas devem se acalmar, mas também não resolve nada. E aí o rei, preocupadíssimo, né, em perder o seu trono e também trazer algum prejuízo para o seu reino, então ele vai e convoca um médico, que é o melhor médico do reino, porque ele sempre procura representantes de melhor qualidade. E o médico chega, faz a avaliação dele e diz que aquele povo sofre de doença mental. Eles são desequilibrados. E eles ficam sabendo e aí aumenta mais ainda a revolta. A situação piora, o conflito aumenta, porque eles não gostaram nem um pouco de serem chamados de doentes. E aí o rei vê que não adiantou ainda, não há ainda uma solução. Como a situação se agrava, ele vai e procura o melhor general que ele tem no reino. E o general imediatamente organiza os exércitos dele e avança contra os rebeldes. E aí, no final, se instala uma guerra civil. Nessa guerra civil, o ministro morre. Na guerra sempre é possível, né? Que aqueles que estão à frente morram. Então ele desencarna e o cargo fica vago. E aí o rei vai e procura um sábio. Quando o sábio chega para assumir o seu cargo de ministro, ele se informa da situação e resolve ir no local, procurar saber o que está acontecendo de fato, ver diretamente a situação. E ele vai observando e percebe que aquelas pessoas que estavam se rebelando passavam por dificuldades. Ele percebeu que não havia alimentação suficiente, que não havia educação suficiente, que não havia trabalho suficiente. E ele percebeu que havia também muita ignorância e muita preguiça. E ele começa a se movimentar para resolver a situação. Então ele cria escolas, ele cria oficinas para treinar pessoas para o trabalho, ele cria estradas para que as comunicações favoreçam o progresso daquele reino. Ele oferece, cria casas, constrói casas para aquelas pessoas que não têm lar. E em pouco tempo, o conflito acaba. O estado de rebelião desaparece. E aí a paz, né, a tranquilidade, o equilíbrio se instala novamente no reinado. É interessante porque a gente observa que a história começa com o estado de rebelião. E essa rebelião é frequente em nossas vidas, neste momento evolutivo. Nós podemos falar da rebelião das grandes guerras, mas também podemos falar das guerras pequenas em que nós nos envolvemos. Podemos falar das dificuldades, às vezes, que temos com nossos filhos, nossos companheiros. Os filhos, por exemplo, quando estão entrando na adolescência, eles sempre estão questionando a autoridade dos pais. Eles sempre discordam de qualquer coisa que os pais digam, mesmo até que não tenha motivo para tal, porque eles estão treinando a autonomia deles. Isso é esperado, mas isso se transforma num estado de rebelião. E, na verdade, precisa de uma ação.
Mas de nada vai adiantar nós colocarmos leis, criarmos normas, porque neste momento em que a rebeldia já se instalou, não há possibilidade de uma pessoa no estado de rebeldia obedecer leis ou obedecer normas. Isso não vai ser possível. Também não vai adiantar um longo discurso falando do que é certo, do que é errado, tentando motivar a pessoa para outras coisas, porque também não vai resolver. Muito menos desqualificar o sujeito. Na história, o médico chama as pessoas de desequilibradas, de doentes mentais. Então, de nada vai adiantar a gente chegar para este filho em conflito, ou para o companheiro, ou para o amigo, ou seja lá quem for que nós estejamos em estado de rebeldia, e desqualificá-lo. Porque isso só vai aumentar a revolta. Não é verdade? Então, não vai adiantar eu dizer para o meu filho, você está pensando, como a gente fala, né? Está pensando que já está homem, você não é homem ainda, você está pensando que sabe tudo, né? Isso é aquilo, é aborrecente, não é adolescente. Nada dessas coisas vai surtir nenhum efeito. O que pode acontecer é ainda piorar a situação. Somente a sabedoria poderá vir em nosso socorro. Também não vai adiantar a gente entrar em franca luta, né? Ou na repressão, começar a usar nossas armas contra aquelas pessoas, sejam elas quais forem, porque só vai aumentar a revolta e vai haver o revide. E aí vai se instalar na nossa própria casa ou no nosso próprio meio uma guerra civil. E aí não haverá paz nem tranquilidade. E aí existe o risco da morte, né? Da morte dos nossos afetos, porque às vezes a gente se envolve numa guerra tão grande com o outro, ou com uma circunstância determinada da vida, que o amor que a gente sente por aquela pessoa termina sendo abalado. E a gente esquece até que ama. Então, nenhuma dessas situações nos permite dizer que podem solucionar o problema. E às vezes a nossa guerra, nosso estado de rebelião acontece dentro de nós mesmos, não é verdade? Muitas vezes a nossa consciência se decide por algo que nós consideramos importante para nós, mas outros aspectos nossos não concordam. E aí a gente começa a vivenciar uma luta e uma guerra interna. Às vezes eu digo conscientemente que eu vou mudar de vida e vou fazer agora diferente. Mas aqueles aspectos costumeiros meus, que estão acostumados a agir da mesma forma, não concordam. Nossos aspectos sombrios, nossos complexos não estão prontos ainda para fazer essa mudança. Então, de nada vai adiantar a minha consciência egóica impor ao meu ser uma mudança sem que haja antes um entendimento sobre a necessidade desses outros aspectos. O instinto, especialmente, a gente não pode pular o instinto e reprimi-lo definitivamente, não existe essa possibilidade. O único caminho é a educação. Só pela educação a gente consegue se transformar e transformar o outro. E isso leva tempo. Não é um milagre que aconteça de repente. Então, nós estamos precisando fazer negociações. Mas é claro que a gente não vai deixar o nosso filho fazer o que quer simplesmente porque ele está em estado de rebelião. Nem vamos desistir da nossa mudança porque aspectos nossos ainda não estão acostumados. Mas também não precisamos usar da violência. Não precisamos usar da agressividade. Nós podemos fazer esse processo pelo entendimento e pela observação. Eu preciso observar em mim por que eu nego tanto esta mudança. Que aspecto é esse? Qual é a necessidade que existe por trás desse aspecto? Porque na rebelião há sempre uma necessidade. Lá no reino a gente vê que é falta de educação, de moradia, de alimentação. Em nós também, e nos nossos parentes, nos nossos amigos, existe essa necessidade. E nós precisamos descobrir que necessidade é essa. Muitas vezes é lá o meu complexo, o meu sentimento de inferioridade que não me permite acreditar que eu posso ir além. Então eu preciso atender a esse aspecto, eu preciso observar, ver como se construiu essa experiência. Foi lá na infância, por que aconteceu? Eu preciso voltar a dar confiança a mim mesmo. Então não vai me adiantar negar isso, reprimir isso. Eu preciso dialogar, eu preciso observar, compreender e atender essas necessidades. Da mesma forma nos relacionamentos. Por que meu filho precisa tanto agir de forma tão agressiva para se sentir autônomo? Será que essa necessidade de autonomia não está sendo prejudicada pela minha exigência de não conceder a ele essa autonomia?
Será que o mínimo de autonomia que ele precisa eu estou negando a ele pela minha necessidade de me sentir eternamente como uma autoridade sobre a vida do meu filho? De que forma eu posso ajudar a ele nessa autonomia? Primeiro eu preciso me consolar, né? Mostrar a mim mesma que existem outros papéis. Que eu deixando aos poucos de ter autoridade sobre meu filho, a minha vida não acaba. Eu tenho outras coisas, eu posso me tornar um companheiro dele. Eu posso me tornar um mentor, se ele ainda é um adolescente. Então, a gente precisa olhar com cuidado para essas questões, porque senão a guerra civil vai se instalar. Porque senão a rebelião não vai ser contida. E Jesus já dizia no Evangelho que uma casa dividida cai, um reino dividido cai. Então, se a gente não consegue o entendimento necessário para resolver a rebelião, para compreender as necessidades que envolvem essa rebelião e encontrar uma saída, logo nós estaremos divididos. Aí haverá muitas brigas, muitas confusões, o amor vai ficar distante, não que ele acabe, mas vai ficar um amor aborrecido, inconveniente, desgastado. Então nós precisamos ter uma atenção para isso. E com relação a nós mesmos, a mesma coisa. Precisamos olhar com carinho as nossas necessidades. Precisamos entender que uma lei do progresso nos coloca para frente, nos mostra o futuro e a necessidade de caminhar. Mas que uma outra lei, a lei de conservação, termina nos fazendo com que nós desejamos manter a mesma experiência, porque já é conhecida. Nós já conhecemos, é algo mais seguro. Então, essas duas leis vão atuar sempre juntas. E nós precisamos, com cuidado e atenção, fazer o nosso progresso. Precisamos entender que a lei de conservação está lá porque exige a manutenção da vida, que nós precisamos dela, mas também precisamos da lei do progresso. Então, é sempre um processo de negociação e de entendimento. E no final da história, ele diz uma coisa interessante, porque ele fala assim, nenhuma teoria sobre a salvação vai dar certo enquanto não oferecermos aos espíritos que se envolveram na maldade o atendimento das necessidades deles. Nós precisamos fazer alguma coisa por esses espíritos, sejam eles espíritos desencarnados, sejam os aspectos nossos, sejam os nossos companheiros. Aquele que está em estado de rebelião tem uma necessidade e nós devemos a eles o atendimento dessa necessidade. Por menos que importe se foi eu ou não que impedi ele de ter acesso ao que ele precisava, não interessa. Mas a verdade é que é preciso. E isso, esse entendimento, ele é muito construído dentro da nossa visão cristã. Porque Jesus nos ensinou a amar os inimigos. E isso é um marco importante no desenvolvimento do ser humano. É uma coisa que muda completamente a história da humanidade. Porque amar os amigos, amar os que nos amam, amar os nossos parentes, isso todo mundo faz. O pior dos criminosos tem alguém que ele ama e se dedica, que ele rouba, mata por essa pessoa. Então isso não tem nada de muito diferente nesse estado evolutivo que nós estamos. Anteriormente a Jesus, era o nosso alcance necessário, amar aqueles que nos amavam. Depois de Jesus, vem uma proposta muito inovadora, que é amar os inimigos. E isso parece uma coisa fora do comum, mas na verdade é um processo que nos prepara para o planeta de regeneração. Muita gente fala das mudanças no mundo. Tem gente que fala que é nova era, tem gente que fala que é um novo estágio. Nós, espíritas, consideramos que é o planeta de regeneração, que é um nível de vibração diferente do que nós estamos acostumados a viver. Porque hoje habitamos um planeta de prova e expiações, o que significa que nós aprendemos através da dor, o que significa que nós buscamos o sofrimento, que nós ainda não controlamos ou não educamos, por melhor dizer, os nossos instintos, que nós ainda escolhemos o litígio e a rebeldia para resolver os nossos problemas, que ainda não aprendemos a dialogar. O planeta de regeneração não é o planeta de espíritos perfeitos, mas é o planeta de espíritos que já se comprometeram com o bem. É uma escolha que nós fazemos. E muita gente hoje pode estar no planeta de provas e expiações, já vivendo
do ponto de vista espiritual e energético, no planeta de regeneração. São pessoas que já escolheram viver o bem e já podem fazer essa escolha. Outras há que desejam já, ainda não conseguiram, ainda estão em treinamento. E há aqueles que, em número bem menor, que realmente não desejam isso. Mas a grande preparação para o planeta de regeneração é o amor ao bem. E amar os inimigos é fundamental para fazer essa transição. É fundamental, porque vejamos, o inimigo é uma construção psíquica necessária num estágio evolutivo. O princípio espiritual passou pelos reinos mineral, vegetal, animal. No vegetal, ele começa o processo dele de defesa. No animal, ele já elabora mais. No homem primitivo, está mais elaborado, mas ainda está bem exacerbado. Então, todo mundo é inimigo. E isso tem uma lógica e uma coerência. Porque a vida era muito adversa nesse momento. As pessoas lutavam por tudo. O outro podia tomar o meu alimento, podia tomar a minha mulher, o meu marido, ele podia tomar a minha casa, não existia lei. Então era uma vida que exigia realmente que eu estivesse sempre pronto para atacar, sempre pronto para me defender. Então a nossa construção psíquica criou a experiência da inimizade como um mecanismo de defesa. Então, principalmente, o outro pode ser uma ameaça para mim. Então eu fico já esperando que aquilo se torne um problema para que eu possa resolver. Naquele momento, tinha um sentido, porque nós éramos ainda, vamos dizer assim, bem primitivos. Nós ainda não tínhamos compreendido que a cooperação para o progresso é muito mais importante do que o litígio. Nós ainda não tínhamos aprendido uma forma melhor de amar as pessoas. Nós não sabíamos estabelecer relações, nem entendíamos a importância do relacionamento para o nosso crescimento, inclusive para o nosso crescimento como indivíduos e como sociedade. Hoje nós sabemos, hoje todo o trabalho dentro das empresas visa que as pessoas tenham empatia uma com a outra, que seja uma atitude de colaboração, porque todo empresário, por mais que ele queira apenas ganhar dinheiro, ele sabe que se não houver este clima de cooperação, as coisas não andam. Então nós estamos numa nova mentalidade. E o ponto alto dessa nova mentalidade é compreender que a gente precisa desfazer essa estrutura de inimizade que constrói o inimigo e transformar ela numa estrutura em que a nossa defesa não seja o ataque ao outro. Que a nossa defesa seja exatamente, seja exatamente o diálogo e a cooperação. E como é que a gente vai fazer esse processo? Só tem um caminho, amando os inimigos. Como Gandhi dizia, não há possibilidade de haver não violência enquanto nós não aprendermos a amar aqueles que não nos amam. Então a gente percebe que é algo diferente, que é algo inusitado e muito importante amar os inimigos. E dentro dessa história é importante perceber que a doutrina espírita ela é essencialmente cristã. E essencialmente ela se ocupa do amar os inimigos. E a gente percebe isso nas reuniões de desobsessão. Se bem observarmos, espíritos problemáticos, espíritos que não são amorosos, que são agressivos, violentos, maldosos, eles são tratados, na maioria das religiões, como uma coisa que deve ser afastada, que a gente não deve dar atenção, que a gente deve se prevenir. Algumas acham que deve prender energeticamente, outros acham que deve fazer rituais para colocar para fora. O espiritismo não. Ele abre os braços para esses espíritos, porque ele compreende, em princípio, que todos nós somos destinados à perfeição. Nós compreendemos que não existe nenhuma pessoa tão maldosa que não tenha alguma bondade em seu coração. Como não existe ninguém tão perfeito no nosso nível evolutivo que não tenha alguma maldade. O espiritismo, compreendendo isso, ele compreende também que nós somos espíritos imortais, que nós somos seres que reencarnamos. Então, muitos desses espíritos podem ser alguém que nos foi caro em outra vida, que nossos amados também podem, depois de desencarnados, se comportar dessa forma, como espíritos obsessores. Então, o espiritismo entende que são pessoas
e que essas pessoas precisam ser amadas. Para nós que estamos num processo obsessivo, eles são sempre os nossos inimigos. São sempre aqueles que estão trabalhando contra nós, destruindo a nossa felicidade, perturbando o nosso caminho. Mas isso não é inteiramente verdade. Numa outra visão, que só é possível quando a gente entende que deve amar os inimigos, quando a gente entende que o amor e o bem é essencial, nós vamos perceber que muitas vezes é um processo obsessivo que nos desperta para a realidade do mundo espiritual. Muitas vezes estamos acomodados em nossas vidas e muito satisfeitos, nem nos lembramos que somos espíritos. A verdade é essa, o mundo atrai muito. Nós realizamos muita coisa. Nesse momento evolutivo, nós somos seres muito inteligentes. Construímos uma sociedade muito elaborada, tecnologicamente, cientificamente. Então, nós nos absorvemos. E muitas vezes achamos que somos o máximo e que só existe aquilo, porque aquilo é o máximo. E esquecemos que somos espíritos. Esquecemos que devemos trabalhar a nossa espiritualidade. Ignoramos que a morte, enquanto finalização de um corpo material, existe. E uma obsessão vai nos recordar isso. Vai nos levar novamente para o entendimento do mundo espiritual. A gente vai perceber que não existe só essa vida aqui. Que nem toda doença, somente o remédio pode curar. Que nós vamos precisar de passe, de doutrinária, de desobsessão, de reforma íntima, de leitura de evangelho no lar. Porque essas coisas são necessárias. Então, às vezes, a obsessão faz esse despertamento. Sempre faz. Nós podemos aproveitar ou não, mas ele sempre nos desperta para a realidade espiritual, para uma realidade transcendente, que nos mostra que existe muito mais do que aquilo que nós vemos, do que aquilo que nós tocamos, do que aquilo que nos parece real e que nós chamamos de realidade. E quem são esses obsessores? São pessoas. Pessoas em estado de rebeldia. Pessoas que têm necessidades. Nas reuniões de desobsessão, eles se manifestam, estão sempre reclamando. Foram feridos por alguém, amaram e não foram correspondidos. Alguém tomou os bens deles e por aí vai. Então, são sucessivas histórias que nós conhecemos aqui e que eles repetem lá, porque nós morremos como somos. Se eu não desperto aqui uma forma melhor de compreender a vida, eu desencarno raciocinando da mesma forma, entendendo a vida do mesmo jeito. Então, na desobsessão, a gente observa essa característica. E nós precisamos entender que muitas vezes nós somos obsidiados também aqui, encarnados, por outros encarnados e por nós mesmos. Às vezes, quantos jovens, às vezes, se misturam com outros jovens ou com pessoas até mais velhas que usam drogas, que têm comportamentos que são muito prejudiciais ao desenvolvimento, que pode levar a grandes prejuízos e são influenciados por essas pessoas e não conseguem, às vezes, se libertar. Nós também, às vezes, estamos ligados a um grupo ou a um grupo social, e esse grupo social nós desejamos tanto pertencer a eles que terminamos fazendo o que o grupo acha certo e deixando de lado o que nós achamos que é certo para nós. Então, essa influência, a televisão, cadê maior influência do que a televisão? Nós vemos hoje as propagandas para as crianças, que é motivo de vários estudos, várias pesquisas, como influenciam essas crianças, essas propagandas na televisão. Existem até projetos de que não exista propaganda para a criança durante o horário em que a criança está assistindo televisão. Porque tem criança que deseja morrer porque não pode ter um celular que as colegas têm. Porque tem crianças que rompem com a mãe e com o pai porque quer uma vida diferente daquela que está sendo oferecida, porque ela vê na televisão, ou porque ela estuda numa escola melhor e aí acha que deve ter tudo que aquela escola tem. Tem um documentário que passa na internet onde a entrevista feita por estudiosos dessas crianças é impressionante. A menina em prantos, sem se conformar, com 9 anos de idade, querendo morrer, porque a mãe não pode comprar um celular para ela. E a mãe chorando, porque não pode oferecer à filha o celular. Quer dizer, ela não tem muita coisa a oferecer, porque ela devia dizer à filha que ninguém morre por um celular, mas ela se sente mal por não poder oferecer à filha. Isso é uma obsessão.
Mas essa obsessão, ou a gente não considera obsessão, ou a gente considera fácil, porque a gente está vendo as pessoas, está vendo as circunstâncias, a gente pode lutar, entre aspas, né? Já a obsessão praticada pelos espíritos que estão desencarnados, ela é mais complicada porque a gente não percebe que existe uma outra inteligência ali, diante de nós, interferindo em nossas vidas. Mas existe uma inteligência, mas existe também uma necessidade. E é esse inimigo que nesse momento nós consideramos, porque é o nosso estágio evolutivo, ainda estamos ligados ao instinto de defesa, que faz com que a gente considere eles como inimigos. Mas deveremos amá-los. É a saída vibratória desse nível, porque nenhum espírito vai me alcançar, ou me torturar, ou me prejudicar, se eu não estiver no mesmo nível vibratório dele. Da mesma forma que na história, quando entra o atendimento, quando entra o bem, as pessoas se acalmam, entram num estado de tranquilidade que permite usufruir do bem, da mesma forma é num processo obsessivo. Quando nós conseguimos nos apaixonarmos pelo bem e escolhermos o bem, nenhum espírito desequilibrado, perverso ou mau, tem acesso a nós. Porque vibratoriamente nós ficamos como que invisíveis, eles não conseguem fazer conexão conosco. Mas normalmente nós estamos irados quando esses espíritos nos encontram, e quando nós sabemos que estamos em processos obsessivos, ainda ficamos com raiva deles. Aí o estado de litígio, a rebelião se instala, aí é a guerra civil, quando nós deveríamos agir de outra forma, para não fazer essa conexão. É o teste que vai nos mostrar se estamos capazes de amar o bem, se vamos ser fiéis até o fim ao nosso desejo de viver uma vida feliz, de viver uma vida onde o amor, onde a confraternização, onde a cooperação seja predominante, e não a briga, o revide, o ódio, o desgosto. É essa a grande diferença. E num processo desobsessivo, nós temos uma história que eu gosto sempre de contar, que está no livro Libertação, de André Luiz. Todo ele é a respeito de um processo obsessivo. Não é o que acontece na maioria dos casos. Graças a Deus, a maioria de nós se envolve em processos obsessivos leves. Esse é um processo obsessivo grave. E ele conta a história e nos mostra todo o desenrolar do processo obsessivo do ponto de vista do espírito, né? Eles estão do lado de lá observando. E é interessante porque a gente observa o comportamento dos espíritos que já são iluminados. Em primeiro lugar, eles nunca vão considerar que nós, as vítimas, entre aspas, de um processo obsessivo, somos apenas os necessitados de amor. Eles vão amar tanto nós quanto nossos obsessores. Eles começam não fazendo distinção. Então, nunca imagine que num processo obsessivo eles vão considerar você a pobre vítima e o outro o grande algoz. Eles vão considerar seres necessitados de atenção e de cuidado. Cada um diferentemente, mas todos precisando de ajuda espiritual. Vão tratar de forma igual. Então, vocês são tratados aqui e eles são tratados no ponto de vista espiritual e nas mediúnicas. Então, nessa história, a gente vê bem claramente isso. Porque há uma mulher, Margarida, o nome dela, ela é casada, jovem, classe média alta, inclusive. Ela entra num processo obsessivo e ela já está bem mal, ela já não consegue mais sair da cama, ela está deprimida, ela constantemente está vendo imagens aterrorizantes para ela, então ela fica muito desequilibrada vendo aquelas imagens, ela já não consegue mais controlar nada, então ela fica de cama mesmo, literalmente de cama. Não pôde usufruir ainda do casamento. Nesse momento exato, o obsessor dela é desses obsessores bem envolvidos com o mal. O nome dele é Gregório e ele é um chefe de falange de espíritos bem perversos, bem trabalhados na maldade, bem revoltados, né? E ele, agora imagine o raciocínio humano, né? Ele está lá no mundo espiritual, se acha muito importante, porque ele tem um reino, né? Onde ele comanda vários espíritos, coitados, desorientados. Ele é muitíssimo inteligente, então ele consegue trabalhar aquelas mentes, né? Da mesma forma que Hitler conseguiu trabalhar tantas mentes, ele também consegue trabalhar lá muitas mentes. E aí ele decide que ele é apaixonado por Margarida. Como Margarida não quis ele já desencarnou, é uma outra vida de Margarida, então ele resolve que vai matar Margarida,
Margarida vai sofrer muito, desencarnar, e quando ela desencarnar, ele vai pegá-la e mostrar a ela que ele é o salvador dela. Quer dizer, nesse ponto ele desconhece um fato importante. Dificilmente a vítima vai se encontrar com o algoz depois da encarnação, porque existe um padrão vibratório muito diferente de quem é perseguido e de quem é perseguidor. Então, dificilmente ele vai encontrar com Margarida depois. Mas ele acha que sim, e que acha que com isso vai conquistar o amor de Margarida. Então, você veja, a necessidade desse homem é de amor. Mas olha como ele expressa. Como uma perversidade, como uma maldade, em que ele está mais vinculado ao instinto do que à compreensão do verdadeiro amor. Ele ainda não compreendeu. Como ele é um espírito desencarnado, ele não teme a morte. Então, matar Margarida não é problema, porque ele sabe que Margarida é imortal. Então, ele só vai deixar um corpo físico e vai para junto dele. Então, ele aí consegue organizar uma obsessão grave. Ela coloca 60 obsessores em torno de Margarida. Desses 60 obsessores, tem 3 que coordenam e ficam lá o tempo inteiro para administrar a obsessão, né? Para poder ver se está tudo funcionando direito. E aí eles avisam a Gregório que as coisas estão indo bem e que em pouco tempo ela vai desencarnar. Nesse momento, acontece o seguinte: Gregório tem uma mãe. A mãe dele também já é desencarnada, só que a mãe dele é muito mais elevada do que ele. Na verdade, ela nem mora em nosso lar, que é uma colônia espiritual perto da Terra, que é a colônia de André Luiz, que não sei se vocês assistiram o filme, é aquela colônia, que é uma representação do planeta de regeneração. Mas a mãe de Gregório está acima do nível de regeneração. A mãe de Gregório percebe onde ela está, que o filho dela, apesar de tudo, está se cansando da maldade. Olhe que ele tem séculos na maldade, e tem séculos que a mãe dele reza por ele. Ela aí descobre, ele está se cansando. Ele ainda não diz, mas está se cansando. Então ela diz que é o momento de agir para salvar Margarida e ao mesmo tempo salvar Gregório. Salvar Margarida da influência e salvar Gregório da maldade. Margarida também já foi filha de um outro espírito que vem para a Terra para poder fazer o trabalho. Só que antes deles virem trabalhar para libertar Margarida do obsessor, eles fazem um caminho de fraternidade. Eles têm autoridade para chegar lá e libertar Margarida, mas eles não fazem isso, porque eles entendem que é preciso atender a todos e que também, se eles usarem da força, retirando Margarida do jugo de Gregório, não vai ser resolvida a história, porque Gregório vai continuar com raiva. Então, a situação não vai mudar. Então, o que eles fazem? Vem o mentor junto com André Luiz e Eloy, que é um companheiro de André Luiz, e vai lá onde está Gregório e conversa com ele, Gúbio, o mentor. Conversa com Gregório e pede permissão para ver Margarida. Aí Gregório fica, conversa daqui, conversa dali, ele, não, mas a gente conhece sua mãe, ele não quer nem ouvir falar da mãe. Mas ele diz, tudo bem, mas vocês não vão fazer nada? Não, nós não vamos fazer nada. E aí ele autoriza. Eles aí vão para a casa de Margarida. Chega lá e encontra os 3 obsessores, Saldanha, Leôncio e acho que Gabriel. São os 3 obsessores que estão lá. Aí eles não dizem nada. André Luiz, que está lá e que é recém-desencarnado, quando ele chega, ele já diz logo, vamos fazer alguma coisa, vamos libertar ela desses espíritos. Mas Gúbio, que é o que está coordenando, que é o mentor, não, vamos ter calma, vamos aguardar. Não vamos praticar nenhuma violência contra essas inteligências. E aí ele vai se aproximando de cada obsessor. Primeiro ele se aproxima de Saldanha. E Saldanha conversa e aí começa a sentir a vontade, né, com aquele espírito, que ele não entende muito bem o que ele está fazendo ali, porque ele não vê ele fazer nada com relação a ajudar na obsessão. Sabe que o trabalho dele está sendo bem feito, então ele não entende o que é que ele está fazendo ali, mas se sente atraído pela receptividade de Gúbio, né? Gúbio se disfarça também, não deixa aparecer a luminosidade dele, mas se aproxima. E aí ele conta a história dele. E a história dele é uma história muito triste, porque ele era casado, tinha um filho, o filho era casado e ele tinha uma neta. Nesse meio do caminho, o filho dele vai ser acusado de um roubo na empresa que ele não cometeu. Uma pessoa roubou e colocou a culpa no filho. Nesse meio tempo, ele desencarna. Aí o filho é preso. Quando o filho é preso e ele desencarnado, a família pobre sente muitas dificuldades financeiras, porque ele sendo preso não tem nem mais como trabalhar. O marido morto não tem mais como ter dinheiro.
Então a mulher do que foi preso, que é a nora dele, se desespera e se suicida. Logo depois, a mulher dele, em desespero, não se conforma nem com a morte do marido, nem com a prisão do filho, e desencarna também. E as duas ficam em estado terrível, porque elas duas desencarnam cheias de ódio, uma ainda por cima suicida, que fica numa vibração muito difícil, e elas se misturam lá e vão atrás do pobre do rapaz que está preso. Então elas começam a obsidiar o filho e o marido sem ter consciência de que estão obsidiando. E esse rapaz, além de preso e condenado injustamente, ainda tem que sofrer as interferências dessas duas entidades. Então ele enlouquece, começa a ter visões, começa a ter mil coisas, começa a ter convulsões, e aí vai internado no hospital psiquiátrico. Quando ele conta essa história, aí Gúbio diz assim, por que você não me deixa ajudar você? Vamos lá nesse sanatório, vamos procurar. E aí ele diz, eu não sei se você vai poder fazer nada, porque eu sou um especialista, já tentei fazer de tudo e não consegui resolver nada. Não, Gúbio diz, não, deixa eu tentar. Aí quando chega lá, está lá o pobre do homem e está lá as duas mulheres, completamente inconscientes. Nem o marido consegue falar com as duas, porque elas não conseguem nem percebê-los. Tão envolvidas elas estão na raiva e no ódio. E aí Gúbio senta, coloca as duas no colo, começa a orar, passa a mão no cabelo, pedir a Deus misericórdia para aquelas almas. E aí ele está olhando Saldanha e começa a ficar impressionado. Como uma pessoa que não tem nada a ver com a outra trata desse jeito essas pessoas. E aí, por conta do amor, da prece que ele faz, dos pedidos, as duas despertam. E aí elas podem conversar. E aí Gúbio separa elas, quer dizer, energeticamente, do pobre do rapaz, que imediatamente sente um alívio, sai do chão onde ele estava se debatendo, vai para a cama e dorme uma noite tranquila. E ele pega e conversa com essas duas. E depois diz a ele, você me permite levá-las para um lugar mais adequado? E aí eles vão e levam ela para um lugar espiritual onde elas possam ser atendidas. Porque a suicida está muito difícil, porque ela ainda quer vingança. A outra foi mais fácil de controlar. Aí elas vão ser levadas. Nesse momento ele fica impressionado e diz para ele, engraçado, eu não sabia que o bem era mais poderoso do que o mal, porque eu usei tantas técnicas e nunca consegui ajudar meu filho, e você chega agora e ora, que eu pensei que era uma bobagem esse negócio de oração, e consegue esse tudo. E Gúbio diz, não, mas ainda tem uma coisa, eu preciso resolver a questão do seu filho que foi injustamente condenado. Ele vai na casa do juiz, espera o juiz dormir, em desdobramento chama o juiz e diz a ele, você sabe que ele não é culpado. E aí o juiz diz, realmente, as peças não estavam corretas, mas eu fui pressionado, mas você ainda pode fazer alguma coisa. Aí o juiz conversa e fica com a impressão de que deve resolver o problema. A neta já está na casa dele, mas o filho está querendo, o filho do juiz está querendo a menina, e ele sugere por que não se casam. Resultado, o juiz acorda de manhã pensando, olha, eu vou rever novamente a história desse rapaz, porque talvez haja uma injustiça realmente. E aí, resultado, ele resolve o problema. Daí em diante, aquele obsessor terrível, horroroso, se torna um colaborador de Gúbio. Porque ele diz, não, agora eu vou acreditar, porque eu cheguei até a orar quando eu desencarnei, mas minha oração não tinha sua fé. Da agora em diante eu vou trabalhar no bem. Aí eles voltam para casa. Quando eles voltam para casa, aí Gúbio diz a ele, eu te ajudei, não foi? Agora eu preciso te contar uma coisa. Ele disse, o que é? A pessoa que você está obsidiando é minha filha. E aí ele fica horrorizado, né? Diz, não, de minha parte, pode estar tranquilo que eu vou liberar sua filha. Mas tem os outros dois. Se eu brigar com eles dois, eles vão chamar Gregório, que está lá nas trevas. E aí vai haver uma complicação. Ele fez, não tem problema não. Aí conversa com o segundo. O segundo tem o quê? Ele desencarnou, a mulher ficou viúva, se apaixonou por um enfermeiro. Esse enfermeiro, bem mais jovem do que ela, só queria o dinheiro dela. Mas até aí tudo bem, foi uma escolha dela. Mas acontece que ele resolve que eles têm um filho e que uma criança ia tomar o dinheiro dele e dividir. Então ele, como enfermeiro, começa a envenenar a criança para que a criança morra. E aí, novamente, Gúbio vai lá, promove toda uma conversa, um diálogo. Nós não vamos permitir que ele mate uma criança. Ninguém tem autoridade para tirar uma vida, somente Deus. E aí preparam durante o sono, conversam com esse espírito e vão organizando as coisas e pronto, está resolvido. Aí eles dois já ficaram amigos e fiéis e sabem que o bem funciona. Mas tem um terceiro. Só que o terceiro, ele é tão
tão já sem consciência, ele foi tão violentado na consciência dele, que ele funciona de forma mecânica. Não dá para conversar com ele, porque ele nem interage, ele apenas repete o que mandou ele fazer, a inteligência que está influenciando ele, porque ele também é um obsidiado. Aí decidem pegar ele e levar ele para uma reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, quando o médium faz a conexão com o espírito assim, ele oferece para esse espírito um certo equilíbrio, porque ele pode trazer novamente a consciência de si mesmo pelo contato com as energias primitivas. Porque é muito difícil você se equilibrar fora do corpo físico se você desencarnou em desequilíbrio. Mas quando você toma novamente o que a gente chama de um choque anímico, novamente um contato com a energia mais primitiva, você tem chance de voltar à consciência. Então conseguem dele um certo despertamento e levam ele para a colônia espiritual. Nesse meio tempo, Gregório já foi informado e já está revoltado. E aí ele manda vários espíritos para essa casa, né, para invadir a casa, para fazer, para acontecer. Só que quando chega lá, muitos desses espíritos ficaram nas trevas porque foram obrigados por Gregório. Gregório influenciou demais eles. Então, quando eles percebem que chegam perto, que percebem uma coisa nobre, elas resolvem, em vez de ficar do lado de Gregório, pede socorro e querem voltar para o bem. E aí eles são acolhidos. E os outros que realmente não conseguem fazer isso, voltam para Gregório e avisam. Aí eles são preparados, esses espíritos são todos organizados. Margarida é tratada no centro espírita, toma passe, renova as energias dela. E aí chega o momento de retirar esses espíritos. E vão todos eles para lá. Só que Gregório vai também. E aí está na hora de Gregório ser resgatado. Aí quem vem resgatá-lo é a própria mãe dele. Primeiro, como dizem os espíritos, só pode lidar de uma forma positiva com o espírito muito envolvido na maldade aquele que aprendeu a amar. Não adianta o diálogo, ele diz assim, nós temos muito conhecimento, mas conhecimento só não é suficiente para tirar alguém das trevas. Só o amor é capaz de fazer isso. Então ela vai, e ela é um espírito tão evoluído que mesmo no mundo espiritual é preciso uma mediúnica, é preciso um espírito que doe alguma forma material para ela se manifestar. E Gube oferece essa forma. E quando o filho chega doido para brigar e gritar, ela está lá em pé, falando de como ama ele. Ela fala muito pouco, porque não precisa muita conversa, mas ela irradia muito amor. E esse amor que ela irradia toca esse obsessor. E ele é penetrado, né? E aí ele faz o contato novamente, porque é assim que acontece. O espírito envolvido no mal, quando ele é contactado novamente na forma inicial, quer dizer, no princípio amoroso que todo espírito é criado, porque todos nós temos uma centelha divina dentro de nós, temos, como os espíritos chamam, uma chama de amor. Quando ele é tocado nisso, ele renuncia à maldade. E foi o que aconteceu. Ela olhando para ele, ele ameaça, depois ela sempre olha para ele e deixa o amor dela se manifestar, envolver ele. Nessa hora ele cai de joelhos, chora e se arrepende. E aí ele vai libertado. E aí vejam, todo um processo que poderia ter sido simples do nosso ponto de vista imediatista. Separar Margarida daquela confusão. Mas não separar Margarida, acompanhar o processo, atender à necessidade dos espíritos em estado de rebeldia, né? Conseguiu desfazer muita coisa, não só salvou Margarida, mas salvou muitos espíritos do mal em que eles tinham se embrenhado, do sofrimento, da ausência do amor a Deus, né? Da rebeldia, porque sofreram muito. Eles, cada um deles tem um motivo para estar fazendo alguma coisa maldosa. Esse não é o caminho, mas eles não sabem. Então, nós precisamos, nesses processos, compreender que esses irmãos nossos estão num caminho que nós, com certeza, não deveremos nunca trilhar. E podemos oferecer a nossa ajuda sobre a forma de oração. Isso é amar os inimigos. Porque no momento em que a gente vai orar por esses seres, ao invés de odiar, de temer, de ter repulsa, mas quando a gente compreende que eles têm necessidades, que eles fizeram escolhas equivocadas, nós ajudamos esses espíritos a despertarem.
e, ao mesmo tempo, nós vamos desfazendo a estrutura de defesa, que é a estrutura que cria inimizade, e vamos construindo uma nova estrutura que nos protege, mas que é uma estrutura de não agressão ao outro. É uma estrutura de amor, de compreensão, de compaixão, de entendimento, de diálogo, porque ninguém resiste ao amor. Da mesma forma que num litígio nós somos contaminados pela guerra, nós imediatamente queremos tomar partido, nós imediatamente queremos nos vingar e chamamos isso de justiça, porque muitas vezes nós dizemos, eu só quero justiça e não é justiça, nós queremos é vingança, porque queremos que o outro seja punido. Quando a gente consegue desfazer essa forma de se defender e consegue tentar compreender o outro reage de forma esperada, ao invés de nos agredir, ele entra também num processo de desejar o bem, porque a maldade e a rebelião não é e não faz parte da natureza humana. A nossa natureza é uma natureza de amor. Nós gostamos mesmo é de compreensão, é de sermos felizes, é de vivermos bem uns com os outros. Muitas vezes, nas nossas defesas, esquecemos que o que a gente quer mesmo são bons relacionamentos, é uma vida de paz, é uma vida de amor. Nesse processo, todos nós saímos ganhando. Então, neste momento em que vocês estão aqui, que vão fazer, estão envolvidos a maioria em trabalhos desse tipo, não esqueçam de fazer essas orações. Não dialogar diretamente com seu obsessor, mas orar por ele, pedir aos espíritos bondosos que os assistam. Demonstrar para esses espíritos que vocês saíram da vibração de ódio, de revolta, que vocês compreendem que isso é humano e que vocês estão se preparando para não entrar nessa experiência de se tornar amanhã ou depois alguém que persegue, alguém que deseja se vingar. E com isso vocês se libertam e mais ajudam a libertação de outra pessoa. E quando esses espíritos conseguirem o esclarecimento, eles vão ser muito agradecidos a vocês. Quando eles descobrirem tudo que vocês ajudaram a eles, com certeza, quando vocês precisarem, eles também vão ser criaturas que vão poder ajudar. É esse pensamento, é essa nova visão, é isso que Jesus veio nos ensinar, a vivermos pelo bem, a amar o bem, a estarmos já em condições de penetrar, de viver num planeta de regeneração. Eu desejo a todos, agradeço e desejo a todos uma boa noite e também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia.